Oi, gente! Essa semana, então, eu fiquei responsável por passar para vocês as vias eferentes. O que são as vias eferentes, né? Elas são tratos descendentes que iniciam, modulam ou regulam a função motora somática, ou seja, musculatura esquelética, né? Essas vias, elas podem se dividir em dois grupos, as vias descendentes do córtex cerebral e as vias descendentes de centros do tronco encefálico. E as funções das vias a gente pode resumir em controle do movimento, tônus muscular, postura e regulação dos reflexos medulares. Então, como que essas vias se organizam, né? De forma geral, as vias descendentes são compostas por 3 neurônios. O neurônio de primeira ordem vai partir lá do córtex cerebral ou do tronco encefálico e faz sinapse com o neurônio de segunda ordem no corno anterior da medula espinhal. Esses neurônios de segunda ordem normalmente são interneurônios super curtinhos e transmitem o impulso para o neurônio de terceira ordem, que também fica no corno anterior da medula. Esses neurônios de terceira ordem são os neurônios eferentes mesmo, que então vão percorrer todo o caminho até os músculos esqueléticos. As vias descendentes, elas descem, né, do encéfalo ao longo da medula espinhal por 2 caminhos. Ou pela coluna lateral da medula, que daí vai formar as vias laterais, que são responsáveis pelo movimento dos músculos distais e que são descendentes do córtex cerebral, ou pela coluna ventromedial da medula, formando as vias ventromediais, responsáveis pela postura e locomoção e que são descendentes do tronco encefálico. Eu aproveitei ainda para colocar nesse slide esse esqueminha que aparece tanto as vias aferentes em rosa, como as eferentes em roxo, que são as que nos interessam, né? Tá mostrando as aferentes de um lado e as eferentes de outro, mas obviamente a gente tem eferentes e aferentes nos dois lados, né? Então agora eu vou falar das vias de cada um desses 2 caminhos possíveis que eu citei para vocês. Começando pelas vias laterais, né? Que vem lá do córtex cerebral, elas são divididas em 4 tratos. O trato córtico-espinhal lateral, trato córtico-espinhal anterior, trato rubro-espinhal e trato córtico-bulbar. O trato córtico-espinhal, então, é o componente mais importante das vias laterais. Ele se divide em lateral e anterior. Se origina lá no córtex sensomotor, né, áreas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de Brodmann, que são áreas motoras, somatosensoriais primárias e parietal posterior. A gente estima que 2/3 dos axônios venham do córtex frontal, né, principalmente da área 4, mas também da área 6, e o 1/3 restante se origina das áreas corticais parietais, área motora parietal e áreas somatosensoriais. Só metade das fibras desse trato são mielinizadas e 90% das fibras são axônios de diâmetro pequeno. Então, os axônios pequenos e de condução lenta são predominantes. Os axônios, eles descem, então, pela cápsula interna lá nos núcleos da base, depois passam pelos pedúnculos ou pilares cerebrais e depois pela base da ponte. Até que no bulbo, essa via emerge para formar as pirâmides bulbares. Na aula que eu dei lá sobre o tronco encefálico, eu até falei que as pirâmides bulbares eram intumescências de fibras descendentes do trato córtico-espinhal. Então, por esse motivo, esse trato, essa via, ainda pode ser chamada de piramidal. Ali na decussação das pirâmides, então, a maioria dessas fibras, entre 75% e 95% dessas fibras vai cruzar, né, para o lado oposto, e aí vai descer na parte posterior do funículo lateral da medula, formando o trato córtico-espinhal lateral. As fibras que não cruzaram na decussação das pirâmides, que é entre 5% e 25%, vão descer pelo funículo anterior da medula, formando o trato córtico-espinhal anterior. Olha, eu sinceramente, tá? Às vezes acho uma bagunça essas classificações de vias, porque muitas fogem das regras, como o próprio trato córtico-espinhal anterior. Por que ele vai ser classificado como via lateral se tem a outra divisão que é vias ventromediais? Mas enfim, né? Quem sou eu para reclamar? Voltando aqui, foi só um breve desabafo. Num determinado ponto da medula, tá? Um axônio do trato córtico-espinhal anterior decussa, tá? Na comissura branca da medula, e o trato córtico-espinhal anterior passa a fazer sinapse, então, com neurônios motores inferiores do corno anterior, das partes cervical e torácica superior da medula espinhal. Já o trato córtico-espinhal lateral vai descer por todo o comprimento da medula espinhal até
pelo funículo lateral, e à medida que ele desce, o trato vai diminuindo de espessura, né, de tamanho, porque os axônios vão terminar em neurônios motores inferiores espinhais, em cada segmento medular até S4. Os tratos córtico-espinhais são, então, responsáveis pela inervação da musculatura distal dos membros. O trato rubro-espinhal é um componente bem menos relevante, assim, das vias laterais. Ele se origina no núcleo rubro do mesencéfalo, localizado lá no tegmento, né? E a origem, localização, função, terminação dos neurônios desse trato, tudo ainda é pouco definido. Ele aparenta ser bem rudimentar, assim, e se sabe que as fibras rubroespinhais, elas cruzam, né, quase que imediatamente na decussação tegmental anterior, no mesencéfalo, e descem pelo funículo lateral da medula espinhal, intercaladas com as fibras do trato córtico-espinhal. Eu imagino que seja só por essa relação íntima com o trato córtico-espinhal e por descer pelo funículo lateral que essa via, né, esse trato, está classificado como via lateral. Porque, de novo, né, mais uma exceção, ele foge a outra regra, porque ele não é controlado pelo córtex cerebral, né. Esse trato parece ser composto por só 3 grandes fibras mielinizadas, que estão ali a níveis superiores da medula e que vão ajudar na postura e na flexão dos músculos. O trato córtico bulbar, então, é o último das vias laterais. Eu ouvi um amém. E como diz o nome, ele se origina no córtex e ao passar pelo tronco encefálico, ele vai emitir várias fibras colaterais que terminam em estruturas do tronco encefálico mesmo, incluindo a formação reticular e núcleos motores dos nervos cranianos, formando esse trato córtico bulbar, então. O trajeto dessas fibras é bem variável, né? Muitas vão acompanhar as fibras do trato córtico-espinhal até se aproximarem do seu núcleo-alvo, e aí elas deixam o trato córtico-espinhal e fazem sinapse com os neurônios motores do núcleo-alvo, ou também com interneurônios no núcleo adjacente ou na formação reticular adjacente. Tem como função principal, então, a inervação dos núcleos motores dos nervos cranianos. As vias ventromediais, então, elas descem do tronco encefálico e são 5. A via vestíbulo-espinhal lateral, a via vestíbulo-espinhal medial, a via tecto-espinhal, a via retículo-espinhal pontina e via retículo-espinhal bulbar, né? A pontina é medial e a bulbar também pode ser chamada de lateral. Vamos começar, então, pela via vestíbulo-espinhal lateral. O complexo nuclear vestibular, né, se vocês lembrarem da aula de tronco encefálico, tá lá nas laterais do assoalho do quarto ventrículo, né, e vai dar origem às vias vestibuloespinhais lateral e medial. O trato vestibuloespinhal lateral, né, procede do núcleo vestibular lateral e desce ipsilateralmente, né, no mesmo lado que surgiu, pela porção anterior da medula espinhal. Via de regra, essas fibras são excitatórias, né? E algumas vão fazer sinapses diretas com neurônios motores inferiores, também no corno anterior da medula, ligados à inervação motora axial e proximal dos membros, em especial de músculos extensores. Então, a função é a inervação muscular, né? Principalmente de extensores, de músculos axiais e proximais dos membros. A via vestíbulo-espinhal medial, ela é menos proeminente, né, menos significativa, e se origina do núcleo vestibular medial, com contribuição também dos núcleos vestibulares lateral e inferior. Ela desce bilateralmente, né, óbvio, a gente tem tudo dos dois lados do corpo, né, junto com as fibras do fascículo longitudinal medial. Muitas dessas fibras vão acabar na região cervical da medula e algumas vão chegar a níveis torácicos superiores. Essa via ela regula reflexos da posição da cabeça e do tronco em resposta à estimulação dos canais semicirculares na orelha. A via tectoespinhal vai se originar, então, de neurônios do colículo superior do mesencéfalo, né? Essas fibras vão cruzar o mesencéfalo e vão descer pela porção anterior e contralateral da medula espinhal. Então, elas nascem, né, se originam de um lado, cruzam o mesencéfalo e aí descem no lado contrário, tá?
As suas fibras elas vão terminar nos níveis cervicais superiores da medula e vão ser responsáveis por movimentos reflexos da cabeça e do pescoço, mas ao contrário da via vestibuloespinhal medial, né, que responde a estímulos dos canais semicirculares da orelha, a via tectoespinhal vai responder a estímulos sensoriais visuais, principalmente, né? Sempre aquele macete do Sulavi, né? Colículo superior, corpo geniculado lateral e visão, tá? As vias reticuloespinhais, então, são finalmente as últimas vias que a gente vai falar hoje, né? Eu tenho as vias reticuloespinhais pontina, ou medial, e bulbar, ou lateral. E elas vão passar da formação reticular do tronco encefálico para a medula, tá? A via pontina, ela vai se originar de campos tegmentais mediais da ponte e também do bulbo, tá? E as fibras pontinas, elas vão descer principalmente de modo ipsilateral, né, do mesmo lado em que elas se originaram, no funículo anterior da medula. Já as fibras que vêm do bulbo descem tanto ipsilateralmente como contralateralmente, ou seja, elas cruzam, tá? Mas também descem no funículo anterior e também na parte anterior do funículo lateral da medula. As fibras dessa via vão descer até níveis sacrais da medula, então percorrem toda a extensão da medula. As terminações das fibras reticuloespinhais que se originam no bulbo são mais posteriores às originadas na ponte, tá? Só por curiosidade. E as fibras reticuloespinhais que vêm da ponte vão excitar neurônios motores de músculos tanto axiais como dos membros, tá? Já as fibras bulbares, elas excitam ou inibem os neurônios motores dos músculos cervicais e excitam neurônios motores dos músculos axiais. A via reticuloespinhal pontina, então, vai estar relacionada à postura, né, a movimentos da cabeça e do tronco em resposta a estímulos externos e também vai estar relacionada a movimentos grosseiros dos membros. E a via reticuloespinhal bulbar, né, vai descer pelo funículo lateral da medula e vai estar intimamente ligada às fibras do trato rubroespinhal e também do córtico espinhal lateral. Essas fibras elas vão se originar no campo tegmentar anterolateral da ponte, né, então anterior e lateral. E essas fibras vão cruzar, né, na parte superior e anterior do bulbo e vão se projetar por todo o comprimento da medula. Essa via, então, ela vai estar relacionada ao controle de percepção de dor, né, uma parte sensitiva, na realidade, e funções motoras voluntárias. Então, eu acho que é isso, gente, de vias. Eu espero ter ajudado um pouquinho, pelo menos, nesse assunto, porque na realidade ele é muito mais decoreba do que qualquer coisa, né? Mas eu acho que as imagens das vias que eu coloquei ali nos slides para vocês talvez sejam úteis para que vocês consigam visualizar e ter uma ideia mais concreta de tudo o que está acontecendo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, de novo, eu e os outros monitores, a gente está sempre à disposição. E até a próxima monitoria. Beijos!